Deputado Carlos Pereira, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, sobre a questão do diploma, julgo que o essencial está esclarecido. Parece-me que o próprio PSD reconhece mais-valias na procura de encontrar uma plataforma mais eficaz na distribuição dos recursos e julgo que isso é um bom caminho, é uma boa notícia. De qualquer maneira, julgo que é importante nós termos consciência, e era isso que eu queria comentar nesta intervenção, nós temos um bocadinho de consciência daquilo que se passa na Região Autónoma da Madeira nesta matéria. Nós não temos os dados tão atualizados como no plano nacional, mas os dados que vamos tendo são dados que nos devem preocupar e deve fazer-nos empenhar-nos verdadeiramente e colocar toda a nossa energia em encontrar soluções que sejam de facto mais eficazes e que tenham uma eficiência maior no combate à pobreza. Nós estamos a falar de situações que são verdadeiramente complicadas, se nós compararmos, por exemplo, com o início do ano 2000, no ano 2001 em particular. No ano 2001, para os senhores deputados terem uma ideia, nós tínhamos apenas 800 pessoas inscritas no subsídio de desemprego, com o subsídio de desemprego. Nós, em 2012, estamos com 9.179 pessoas beneficiárias do subsídio de desemprego. E, portanto, estamos a falar, de facto, de uma erosão daquilo que foi o mercado de trabalho, das condições do mercado de trabalho e, consequentemente, um problema no que diz respeito às condições de vida das pessoas e, portanto, um aumento por essa via da pobreza. No que diz respeito ao rendimento social de inserção, não tenho valores sobre 2001, apesar de ter tentado procurá-los, mas é bom saber que, por exemplo, em 2012 estamos com quase 9.000 pessoas beneficiárias do rendimento social de inserção, o que é, de facto, muitas pessoas, com quase 12.600 do rendimento social de desemprego. Tudo junto, estamos a falar de 20.000 pessoas que estão em condições, do ponto de vista de rendimento, em situação muito complicada e, portanto, não numa situação confortável conforme seria desejável. Portanto, termos menos gente nesta situação na altura em que estamos. Isto do ponto de vista geral. Depois, o próprio INE, nos seus relatórios que tem vindo a publicar, nomeadamente daquele inquérito às famílias, que é um inquérito importante do ponto de vista da capacidade de rendimentos das pessoas. Também há um dado que é preocupante, que é a Madeira encontra-se como, em 7 regiões, em 5º lugar como o pior rendimento, e isto do ponto de vista de todos os rendimentos que foi possível encontrar, e portanto isto é também um dado, enfim, não muito favorável para nós, o que implica que é preciso aplicarmos mais nesta matéria. A média de salário nacional, comparativamente à Madeira, também é superior, e isto também contrasta um bocadinho com aquilo que tem sido o discurso de que os nossos salários são superiores, etc. Não, nós temos salários, em média, inferiores aos salários nacionais. Estamos a falar de 1.083,8 no salário nacional contra 1.049,7 no salário regional. Portanto, a nossa tendência, o nosso risco de pobreza por essa via também é maior. E, obviamente, um outro dado, o dado do risco de pobreza. O INE já colocou a Madeira como uma das regiões. Os Açores ainda está atrás de nós, mas nós somos a penúltima região com risco de pobreza, com maior risco de pobreza. E, portanto, estes dados são dados que implicam uma consciência grande daquilo que é o diagnóstico da situação da Madeira. E eu julgo que hoje estamos numa situação diferente daquela que estávamos há 5 anos atrás, ou há 7 anos atrás, em que o Governo Regional dizia que não havia pobreza na Madeira, em que a pobreza andava próximo dos 4%, como anda na Finlândia. Eu julgo que esse tempo já passou, esse tempo da demagogia, da propaganda já passou. Digamos que os factos desmentem o próprio Governo Regional e desmentiram ao longo deste tempo o próprio Governo Regional, e hoje não há nenhuma forma do Governo Regional continuar a ocultar ou a querer ocultar isto, e seria, obviamente, uma coisa absolutamente do outro mundo, um perfeito delírio do meu ponto de vista, e, portanto, ainda bem que esse caminho tem havido um retrocesso nesse caminho, mas é preciso fazer mais. E, portanto, nesta matéria, e nesta matéria em particular, eu acho que estamos perante um diploma que pode ser um ponto de partida para nós maximizarmos de forma significativa os recursos que temos em mãos. E quando falo em recursos, não falo apenas dos recursos financeiros. Falo dos recursos financeiros, mas falo também das instituições que estão disponíveis, das entidades que estão disponíveis, de todas as pessoas que se disponibilizam para isto e que podem integrar uma rede desta natureza, contribuindo de forma decisiva para combater este fenómeno. Eu acho que todos nós temos esse papel, temos esse dever. A pobreza tem vindo a crescer de forma mais ou menos descontrolada. O plano de ajustamento económico e financeiro que o Governo Regional assinou não tem favorecido nem tem ajudado de maneira nenhuma a esta matéria. Muito pelo contrário, os resultados estão à vista de todos. Nós temos um déficit ou um superávit em 2013 de orçamento, mas o
resultado consequente desse superávit é termos mais desemprego, é termos uma economia a cair, é termos mais falências, é termos volume de negócios das empresas que não se fazem. E, portanto, esta situação de pobreza que escala desta forma a região autónoma da Madeira precisa de uma solução. E eu vi, com a aprovação desta urgência por parte do PSD, uma luz ao fundo do túnel para aqueles que ficaram nas malhas desta pobreza. Uma luz ao fundo do túnel de que, pelo menos, os meios que estão disponíveis serão, tentaremos utilizá-los bem, faremos um planeamento melhor, envolveremos todas as entidades que estão disponíveis, colocaremos os municípios a fazer também o seu papel, porque estão mais próximos das populações, conhecem melhor. E eu acho que se fizermos isso de forma séria, sem um protagonismo partidário exagerado, conforme muitas vezes caímos nessa tentação, eu julgo que ficaremos todos melhor. E, portanto, o Partido Socialista o que gostaria é que esta participação, a participação na discussão deste diploma, fosse o mais abrangente possível, possamos todos contribuir de forma decisiva para que aqueles que infelizmente estão na situação em que eu referi, aqueles milhares de pessoas, 20 mil pessoas que estão em situações precárias, outras tantas que nem estão aqui, outros mais que têm que emigrar e que deviam ficar na nossa terra a contribuir para o nosso desenvolvimento, que essas pessoas possam ter esperança, que pelo menos os governantes vão utilizar o dinheiro que têm disponível melhor do que têm feito até hoje e vão planear as coisas de forma muito mais adequada. Muito obrigado.